Olá pessoal, vai começar mais uma transmissão do nosso 193 BombaCast. Eu e a Cris estamos de férias ainda, esse programa é gravado, a gente está aqui em Tenerife, na Espanha. Mas é quem fala para você o seguinte, curtam o programa e hoje tem uma matériazinha muito especial, aconteceu exatamente no dia de hoje, vai passar o programa na quarta-feira, a reinauguração da Estação Base de Bombeiros da Sé. Um monte de veterano teve lá, temos imagens aí que o pessoal da VECOM produziu pra gente, curtam as imagens. Muito bacana, reinauguração da Estação de Bombeiros da Sé, uma reforma bacana que eles fizeram lá. Na sequência, mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilha. Nos vemos na volta, até lá. Olá, bem-vindos a mais uma transmissão do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como essa que ouviremos hoje com dois super convidados especiais. Vamos falar de perícia, a importância da perícia de incêndio. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast lá na plataforma do YouTube. Basta você colocar lá Fundabom Brasil, 193 BombaCast, vale qualquer coisa, você vai cair lá no nosso conteúdo. Dê o like, comente, compartilhe os nossos conteúdos, inclusive esse episódio. Lembrando você que esse episódio é gravado, esse aqui não é episódio ao vivo, vou estar de férias, já falei sobre isso, esse aqui vai ser o nosso primeiro ou segundo episódio gravado do mês de outubro, mas não é por isso que você também não tem que ir lá e se inscrever no canal e dar o like. Ajude o algoritmo entender que o nosso conteúdo é relevante e ele vai aumentando cada vez mais a nossa audiência. Lembrar você também que a gente está transmitindo esse programa também pela nossa rádio, a Rádio 193, a rádio de todos os bombeiros. Bota na tela aí, Miqueias. Você pode baixar o aplicativo da rádio, tanto na Apple Store quanto na Google Play, só apontar também para a tela. QR Code na tela, se você apontar para esse QR Code já vai te jogar lá para você baixar o aplicativo, seja ele no Apple Store ou na Play Store. Muito obrigado. O pessoal vai soprando aqui para mim que eu não esqueço. Isso é bom, viu? Assim, gente, não ficar doido aqui. Mas vamos lá, mais alguns recados que a gente precisa dar. Quando isso aqui for ao ar, nós já vamos ter iniciado o nosso curso de perícia de incêndio. Você que está assistindo o nosso programa aí e já está fazendo o curso de perícia de incêndio, um dos professores já está aqui batendo papo com a gente nesse programa de hoje. Lembrar você também da pré-venda do nosso Vadimeco, com as instruções técnicas, o novo decreto. Se você acessar o nosso site da Fundabom, www.fundabom.org.br ou .com.br, você vai acessar lá, QR Code na tela também, aponte seu celular pelo QR Code, faça a sua reserva, compre o nosso Vadimeco, já está na gráfica, está no prelo, daqui a pouco saindo, sensacional. Lembrar você também do nosso GSI, o 12º GSI, o Simpósio de Segurança contra Incêndio do GSI, aproveitar para mandar um grande abraço ao nosso querido Coronel Negrisolo, a nossa Rosária Ono. Você vai estar lá, Sendinho, no GSI, à distância? O Coronel, esse ano não, mas virtualmente sim. Você está longe, virtualmente eu sei que você vai estar, o Loureiro também. Tá o QR Code aí, esse evento é apoiado pela Fundabom, a gente tem uma grande honra de ter essa parceria com o GSI, o conteúdo você pode verificar lá no site do GSI, fantástico, não perca. Lembrar você também, essa aqui é bacana, hein? Lembrar da 11ª Festa dos Veteranos, bota na tela aí, ô Miqueias. Tem QR Code na tela, faça a sua inscrição, não fique de fora. Esse evento é maravilhoso,
reúne os nossos veteranos, época de contar história, época de rever amigos, todo ano lá na Escola Superior de Bombeiros, normalmente no mês de julho. Esse ano a gente teve uma atropeladinha na agenda aí, muito evento, a gente colocou para novembro. Então dia 8 de novembro, lá na Escola Superior de Bombeiros, eu vou pedir pro Miquel soltar o videozinho rapidinho do nosso 11º encontro. Solta aí, Miquel. Atenção, vem aí o 11º encontro de veteranos. Não perca, os ingressos já estão disponíveis. É isso aí, pessoal, nosso 11º encontro, costela de chão, como é que chama lá, Miquel? É o torresmo de rolo, lançamento da cachaça, a nossa cachaça Salamandra. Agora a fundação tem uma cachaça em homenagem aos bombeiros, sensacional, vai ser o lançamento lá também. Encontro vocês todos lá nesse 11º encontro dos veteranos. Falar também da nossa Gonzaguinha, a corrida de rua mais tradicional de São Paulo depois da São Silvestre, promovido pela Escola de Educação Física há muitas décadas. À frente hoje da organização a gente tem o nosso querido Coronel Martins, o Xixa. Muito obrigado por ter lembrado da gente. Vamos divulgar esse evento que é maravilhoso. Tá na tela também? Tá na tela aí o folheto, o folder. Procure lá minhasinscrições.com.br, minhasinscrições.com.br. Faça a sua inscrição, policiais militares e bombeiros têm desconto. Falei tudo, Miquel? Tudo certo, ele está dizendo que está tudo certo, então tá. Então, sem mais delongas, vamos aos nossos convidados. Estamos a honra de receber aqui vamos por ordem de antiguidade, tá, Sendinho? Primeiramente o nosso Coronel Loureiro, lá do Distrito Federal, engenheiro civil, cuidou da área técnica há muito tempo, hoje também milita na área de perícia de incêndio, é professor universitário, sabe muito da área técnica de bombeiro, está aqui para bater um papo com a gente. Muito obrigado por ter aceito esse convite, bem-vindo ao 193 BombaCast, Loureiro. Boa noite, Pavão, boa noite, Sendinho. Agradecer ao convite e a oportunidade de estar aqui presente. Isso aí, vamos trocar uma ideia, assunto interessantíssimo. Saudar aqui o nosso prata da casa, que é o nosso Major Sendinho, inclusive, como eu já disse, professor do curso de perícia de incêndio aqui da Fundabom. O Sendinho tá chique, viu, gente? O Sendinho agora tá morando nos Estados Unidos. Tá outro nível. Tá fazendo perícia de incêndio até nos Estados Unidos agora, nós vamos falar sobre isso. Sendinho, parabéns, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez ao 193 BombaCast. Obrigado, Coronel. É um prazer mais uma vez estar aqui presente, né? À distância, mais presente aí ao vivo. É um prazer estar aqui dividindo a tela com o senhor, com o Coronel Loureiro, que a gente já conhece aí de um tempinho e já tivemos a oportunidade de trocar muitas ideias aí sobre perícia e sobre outros assuntos de bombeiro. É um prazer muito grande. Muito bom, tô falando com duas feras aqui e o assunto é perícia porque é aquela coisa, né, gente? Quando a gente desenha normas, a gente tem procedimentos, a gente tem toda uma estrutura, né, para trabalhar na área preventiva, mas quando tudo dá errado, a gente quer entender o que aconteceu, né? Para quê? Para que realmente não se repita. E aí nós estamos começando a falar sobre perícia de incêndio. No seu caso, Loureiro, você está quanto tempo nessa brincadeira de perícia aí no bombeiro, você hoje na reserva, mas quanto tempo você trabalhou aí no bombeiro do Distrito Federal? Eu concluí o curso de perícia de incêndio em 1996, né? A gente tem um curso no Corpo de Bombeiros Militar do DF e a partir de então, desde a conclusão do curso, eu passei a trabalhar com a parte de perícia de incêndio, como serviço, né? Então, além do expediente administrativo, eu tirava serviço como perito de incêndio. Então, de lá para cá, aí já se vão aí 29 anos. Né? É um pouquinho de tempo, né? O Sendinho também foi para essa área aí técnica há muitos anos, que eu sei, mas especificamente perícia, tá desde quando, o Sendinho? Bom, a gente fez algumas perícias enquanto estava na ativa, né? Entre elas a perícia do Alemão, aí, a mando do comando do bombeiro na época. Então, junto com outros oficiais, nós fomos lá e fizemos a perícia do maior incêndio do Brasil, né? Da história contemporânea do Brasil. Depois que fui para a reserva, eu vim aqui para os Estados Unidos e fiz um curso no Corpo de Bombeiros de Alexandria, na Louisiana. E a partir daí foi uma perícia atrás da outra, né? O mercado no Brasil tem poucos peritos privados, né? Que fazem perícia para empresas, justamente para descobrir o que aconteceu e melhorar os seus processos. Então, depois disso, a gente desenvolveu muitas perícias muito grandes, infelizmente com óbitos e tudo mais.
E quando eu encontrei o Coronel Loureiro, eu me identifiquei muito com ele, né? Porque é um assunto muito raro, difícil de ter alguém para a gente ter uma interlocução aí, técnica à altura. E quando encontrei com o Coronel Loureiro, cada vez que a gente se fala aí é mais de 1 hora no telefone. Hoje foram 59 minutos, Coronel. Acredito, eu Então, acredito. então a gente está aí, né, juntos aí, estudando vários casos aí, isso tem enriquecido bastante. Mas estamos aí, né, há muitos anos estudando o assunto e agora efetivamente, pelo menos há 7 anos, depois que fui para a reserva, fazendo perícia praticamente toda semana temos perícia. Pois é. E a gente vê que realmente isso está crescendo, né? Porque a palavra perícia, a princípio, pode assustar um pouco, né? Porque o pessoal fala, perícia, não, é coisa criminal, que pode ser também, evidentemente. É a perícia oficial, com o poder de polícia, enfim. Mas hoje a gente vê um mercado, né, que quer entender o que aconteceu. Então, quando a gente fala perícia hoje, ele tem esse outro lado, que eu acho que é onde vocês estão atuando, que cresce cada vez mais, que é justamente a pesquisa de incêndio, buscando o que aconteceu, para que a gente possa tomar medidas mitigatórias. Tá certo o que eu estou falando, Loureiro? É isso mesmo que está acontecendo? É exatamente isso. O foco, né, da investigação de incêndio, que nós denominamos também de perícia, é o entendimento do ocorrido. Não apenas a causa, mas toda a dinâmica do processo do incêndio, do evento, né, que seja incêndio ou explosão, e assim, com o objetivo principal de evitar que aquilo ocorra novamente, ou seja, com foco na prevenção. É difícil falar de prevenção se a gente não tiver essa atividade de investigação de incêndio, porque senão vai ficar baseado na experiência pessoal, né? E nem sempre numa pesquisa mais aprofundada sobre aquele evento, né? Então, a soma de dados, né, de dados estatísticos, né, das investigações realizadas é que vão culminar, isso no Corpo de Bombeiros, é que vão culminar numa política de ações de prevenção. Ou seja, e quais são essas coisas que você mais comumente pesquisa? Você chega lá num cenário onde houve um incêndio, um princípio de incêndio, não importa a dimensão, a perícia vai buscar o quê? Qual que é o enfoque principal quando você trabalha e faz uma perícia levantando causas? Por onde que essa história começa? Bom, a gente primeiro tem uma diferença, Coronel, muito grande entre o curso de perícia que eu fiz aqui nos Estados Unidos e o que eu atuo no Brasil hoje. Aqui nos Estados Unidos existe muito a perícia voltada ao aspecto criminal, né? Aqui tem um instituto de perícia que chama International Association of Arson Investigation. Arson é a palavra em inglês que indica incêndio criminoso. Então aqui o foco da perícia é muito na área criminal. E no Brasil, de todos esses casos que eu disse que investiguei já, né, que eu fiz a perícia, apenas um estava na justiça criminal e tinha um aspecto criminal. Outros houve também pessoas em óbito, né, mas não foi um acidente causado pela pessoa, foi um acidente, foi um caso acidental, né, e não provocado pelo homem. E um apenas foi criminoso, inclusive o réu estava preso e a perícia foi o que realmente mostrou a inocência do réu. Então, no Brasil, quando a gente chega para fazer a perícia, quem nos contrata normalmente é a empresa que sofreu o sinistro e quer saber o que aconteceu. Então, o foco maior, as perícias que eu mais gosto de fazer são com esse foco. Não é uma perícia ainda litigiosa, embora isso depois pode até eventualmente litígio, virar, né? Pode ter mais que um interessado, a pessoa morava no imóvel e o locatário é que provocou o dano, ou contratou um serviço para um evento e o prestador de serviço que causou o evento danoso, então pode haver um litígio depois. Mas a perícia mais científica, mais gostosa de fazer, é aquela que a gente vai, embora nunca é gostoso fazer esse serviço, né, porque houve um acidente, né, mas aquela que nos dá prazer como cientista, né, é quando a próprio contratante ele está a nosso favor, ele também quer saber o que aconteceu. Então aí nós estamos falando a mesma língua e fica muito mais proveitoso, porque quando você está num litígio, um defende uma coisa, o outro pode cobrir uma prova e fica uma disputa ali de interesses. E na realidade, perícia de incêndio ou investigação de incêndio é uma coisa científica, né? Os níveis de discussão que eu tenho com o Coronel Loureiro para a gente chegar num ponto comum é coisa de molecular às vezes, né? Hoje mesmo a gente estava discutindo ali um fio que entrou em combustão e a gente precisou estudar bem a fundo
as amperagens que aquele fio deveria conduzir, etc. Então, tem vários aspectos, mas o que mais me atrai é fazer a perícia para a empresa ou a pessoa que sofreu o dano e quer entender o que aconteceu. Porque aí ela pode mudar aquele procedimento, mudar aquele modo aquele processo e não ter mais o incêndio. Eu acho que essa é a melhor vantagem da perícia, além de nos ajudar a fazer isso que o Coronel Loureiro falou, que é fazer as normas. As normas devem ser baseadas nas estatísticas e nas perícias. Então nós temos poucos corpos de bombeiros no Brasil que têm uma perícia muito aprofundada e diretamente isso muda a legislação. Historicamente, eu participei por mais de 20 anos de comitês aí no Brasil, né? E a gente usa normas internacionais, a gente traduz normas internacionais para fazer as nossas normas no Brasil. Um caso, uma exceção que nós temos, muito importante para mostrar, fora os estados que fazem uma perícia mais profunda, é o que aconteceu com os veículos elétricos. O senhor acompanhou de perto, a Fundabom acompanhou acompanhando de perto o trabalho que o Coronel Schroeder, né, o Major Ronaldo e vários outros profissionais tiveram. Coronel Cajati, amigo do nosso querido Coronel Loureiro aí de Brasília. Cajati, Mesma turma. Mesma turma, né? O senhor acompanhou, está acompanhando o trabalho que eles estão fazendo para desenvolver uma norma correta em nível Brasil. Então, esse é o trabalho de desenvolvimento de norma. E o senhor há de convir que isso é inédito, né? Não, é a isso é primeira inédito. vez que a gente vê um trabalho tão profundo de perícia, de pesquisa, para poder desenvolver uma norma. Então, o principal, né, primeiro a gente busca resolver o problema daquele indivíduo que sofreu um incêndio, para que não repita, e num segundo momento, e muito mais importante, é mudar as regras para a sociedade, para que isso não aconteça em nenhum outro lugar. Em nenhum outro local. Claro, experiência que se compartilha e serve, logicamente, de benchmarking e de base para muitas coisas, não só daquela organização, como de outras, né? Você também, Loureiro, eu sei um pouco do seu histórico, você trabalhou também em construção de normas, você vinha representar o Distrito Federal aqui em São Paulo, no CB24, durante muito tempo, e Brasília sempre teve, pelo menos desde que eu me lembro, sempre teve o curso de perícia de incêndio e sempre foi muito atuante. Eu diria que Brasília é um dos corpos de bombeiros que atua fortemente na área de pesquisa, na área de perícia e como divulgadora desse conhecimento. Está correto o que eu estou dizendo, Loureiro? Tá assim, o Corpo de Bombeiros Militar do DF, né, ele sempre teve essa vocação, né, para a área de pesquisa e ensino e formação, né, de bombeiros. Durante muito tempo, boa parte dos bombeiros formados no país, principalmente Centro-Oeste, Norte e Nordeste, faziam academia lá no Corpo de Bombeiros do DF. Isso foi fortalecido, né, com a entrada do quadro complementar, né, com a criação do quadro complementar, de oficiais especialistas. Né, eu ingressei como engenheiro civil, né, falo até que é um paradoxo, né, eu sou engenheiro civil militar, né, então o George Cajati, né, ele é físico, o Cajati. O nome de guerra dele aqui é George, né, mas todo mundo aí chama de Cajati, né, então ele é físico, né, e basicamente ele focou essa parte da pesquisa da ciência do fogo, que era algo muito novo no Brasil, né. A gente teve uma grande contribuição também, um grande fomento a isso, com um convênio que a gente fez com a JICA, né, que é a Agência de Cooperação Japonesa. Isso na década de 80. E os japoneses, eles começaram com essa parte da investigação do incêndio, e daí surgiu o primeiro curso de perícia de incêndio aqui do Bombeiro do DF. Isso foi em que década, Loureiro, você sabe dizer? Como? Em que década aconteceu isso? Década de 80. De 80. Na década de 80. Né? E aí veio o primeiro curso de perícia de incêndio e junto a ele veio uma situação que depois se tornou mais comum, né? Se tornou uma atividade rotineira de alguns corpos de bombeiros, mas que começou aqui, que foi o bombeiro fazendo investigação de incêndio, né? Aí eu queria aproveitar esse momento e com a fala do Sendim a respeito do né, e destacar que a gente tem, numa situação de investigação de incêndio, vários atores, e muitas vezes com interesses distintos, e todos interesses legítimos, né? Por exemplo, no mesmo incêndio, se a vítima
a gente tem a Polícia Civil fazendo a investigação, e de acordo com o tipo com a jurisdição, isso pode ser também a Polícia Federal. A gente pode ter o Ministério Público, a gente tem o Corpo de Bombeiros Militar fazendo a investigação, né? Então, os primeiros apuram responsabilidade, o Corpo de Bombeiros tem como foco entender, com foco na prevenção, entender o que ocorreu com foco na prevenção. A gente tem as seguradoras que atuam também, que aí tem o foco do entendimento com foco na indenização, e a gente tem também a própria empresa. Então, assim, são vários atores envolvidos na investigação, né? E cada um tem o seu foco de interesse e todos legítimos, né? São legítimos. O que muda aí nos Estados Unidos, Sandy? É mais ou menos essa mesma dinâmica? E já aproveitando a pergunta, com o que você tem trabalhado aí? Então, Coronel, aqui é um pouquinho diferente o mercado, vamos chamar isso de mercado, né? O mercado da perícia de incêndio aqui, ele é muito, muito maior do que no Brasil. Como muito, tudo, muito né? Tudo, o mercado e tudo é maior. Toda a área, né? Toda a área do conhecimento aqui é tudo mais amplificado. Aliás, tudo nos Estados Unidos é mais amplificado. As coisas boas e as coisas ruins, né? Também. Mas, profissionalmente, o perito aqui, ele tem uma participação muito importante, porque aqui o senhor vem bastante para cá, tudo é processo. Então, se bater numa pessoa na rua é processo. O pessoal agora está usando câmera no carro, na frente e atrás, para evitar processos com maldade, assim, não houve nenhum atropelamento, o cara se joga na frente do carro e processa o carro, o dono do carro, né? Então, aqui existe uma indústria do processo muito grande. Então, quando pega fogo numa residência... É um dos poucos lugares que eu vejo no mundo, você anda por uma estrada, você tem outdoor de advogado, né? Bateu o carro, bateu o número ali embaixo, né? É impressionante. Na curva do acidente já tem um outdoor do advogado ali. A hora que acaba de capotar o carro, já dá de cara com o advogado. Isso Mas aí. isso é verdade. É verdade, isso é verdade. Pega fogo numa casa. Aí o cara tem seguro de casa, todo mundo tem seguro de casa. Eu fui registrar o meu carro aqui. Antes de registrar o carro, o que eu levei? Eu levei o documento do seguro. Sem seguro, sem nem registro o carro. Então, a residência, ela tem o seguro. Aí, a seguradora paga o dono da casa o valor lá que ele tinha segurado. Só que aí ela manda um cara lá, um perito da seguradora, para identificar onde começou o incêndio. Aí ele achou que o incêndio foi na torradeira. Identificou, achou não, né? Confirmou com hipóteses, né? Contrapartida das hipóteses, achou a hipótese correta, pronto, foi nessa torradeira. E a empresa de seguro processa a empresa da torradeira. A empresa da torradeira, ela paga, né? Depois que perdeu a ação, ela paga. Aí ela pega a torradeira e fala, não, peraí, vamos ver qual o componente da torradeira que causou o incêndio. Aí acha um botãozinho lá que estava com problema de fabricação. Aí processa a fábrica do botãozinho. e aí vai, né? Então, o senhor vê, né? Eu estou aqui, procurando, né, oportunidades e tenho encontrado algumas nos Estados Unidos inteiro. Eu tenho duas vertentes aqui que eu posso trabalhar, né? Fire Protection Engineer, eu validei o meu certificado, meus diplomas de engenharia aqui. Então eu posso trabalhar como Fire Protection Engineer, mas eu estou vendo que o mercado de perícia aqui, o valor dos salários e das oportunidades e dos serviços são muito maiores do que o Fire Protection Engineer. O Fire Investigator, ele ganha muito mais do que o Fire Protection Engineer. Justamente porque tem toda uma cadeia aí, pelo que você está me dizendo, de interesses, né, de perícias, de buscar causas que eu ia brincar com você. O mesmo perito ele faz o seguro da casa, da torradeira, do botão, e aí vai, né? E é bem interessante. A perícia aqui, o bombeiro, por exemplo, o curso que eu fiz aqui foi dentro do Corpo de Bombeiros. Então eu tive uma visão do Fire Investigator, do bombeiro investigador. E ele, como eram todos bombeiros que estavam nos cursos, ou bombeiro ou policial dos Estados Unidos inteiro, eu era o único estrangeiro ali, né? Já estava na reserva quando vim, mas era bombeiro, me aceitaram como bombeiro. Então ele mostrou casos concretos, foi muito enriquecedor o curso, porque a gente estudou no olhar do bombeiro e a gente estudou em casos concretos. Teve um muito interessante, que tinha um suspeito de ter colocado fogo no carro da ex-esposa. Aí tinha o local do acidente e esse cara, a hora que ele parou no sinal, tinha um McDonald's do lado. E como ele morava ali com a ex-esposa antes, ele já tinha um log no McDonald's.
Então, quando ele encostou no sinal, ele ganhou um IP do McDonald's, do Wi-Fi do McDonald's, que já estava de noite, estava fechado, mas o Wi-Fi estava ligado. Tava ligado. Então ele ganhou um IP, isso ficou registrado no histórico dele, e isso foi 40 segundos antes do começo do incêndio. Então, essa identificação do IP dele no McDonald's a 100 metros do incêndio, a 40 segundos antes... Ligou ele com o incêndio. Ligou ele com o incêndio. Então, a gente acha que a investigação, né, que nem a gente vê nos filmes do CSI aqui, é tudo aquela coisa científica ali, tem muito de ciência, muito de reprodução daquele cenário em laboratório, em softwares de modelagem matemática, mas muita coisa são dados digitais que ficaram, né, registrados em algum lugar. marcados em algum lugar. Uma câmera de segurança, um telefonema, um alarme de incêndio, os detectores, né, que foram acionados, quais detectores com a foram automação e que acionados. os IoTs atualmente, né? A internet das coisas, isso aí abre uma possibilidade de cruzamento de informação imensa, né, Loureiro? Sim. Hoje a gente tem essa vantagem, e eu falo que quando a tecnologia ela começa a reduzir o valor, né, o preço dela, Fica mais acessível, né? acessível, né, isso se torna cada vez mais viável e assim, a gente precisa utilizar, né? Então, vou aproveitar um ponto aí, que vocês estavam conversando a respeito de causas de incêndio, né? A gente muitas vezes é normal e a própria imprensa ela foca muito na causa, né? Então, o que causou o incêndio? E eu dou uma importância muito grande à propagação, porque não existe grande incêndio se não houver propagação, porque normalmente o incêndio vai começar Pequeno. por um princípio de incêndio que é pequeno, né? E a grande pergunta é de que forma esse incêndio evoluiu até se tornar um grande incêndio, né? Eu vi uma entrevista, um vídeo, 2017 houve aquele incêndio na Torre Grenfell em Londres, Em Londres. né? Que A fachada, o revestimento lá, né? na fachada, no revestimento da fachada, que descobriram depois, né? Que a propagação foi por causa do revestimento da fachada, e que 72 pessoas vieram a óbito, né? A primeira coisa que eu achei estranho naquele incêndio, logo quando aquele incêndio foi divulgado, é que como um incêndio em edifício residencial se propaga em múltiplos andares. E aí, quando eu fui observar, não foram apenas múltiplos andares, as 4 fachadas do edifício As pegaram 4 fogo, fachadas, é verdade. né? E o curioso que eu achei é que, vendo alguns vídeos, eu vi um vídeo que tinha uma entrevista da porta-voz da Scotland Yard. E aí o Sendin falou agora e eu lembrei, né? Quando você falou aí a culpa foi da torradeira e dentro da torradeira a culpa foi do fabricante do botão da torradeira. Ela falou o seguinte, que o incêndio começou, eles descobriram que o incêndio começou por um curto no motor de uma geladeira e que eles já tinham entrado em contato com o fabricante da geladeira, né, para verificar isso. E, na minha forma de pensar, o problema maior não era esse. A questão que precisava ser respondida é como que um incêndio que começou num apartamento, no 3º andar por causa de uma geladeira, pôs fogo num prédio inteiro. Pois é. Como é que chegou lá, né? Na fachada. Exatamente. E outro ponto que a gente pode utilizar também é a investigação do incêndio, e que é um ponto que nem sempre é muito simpático, né? É a atuação dos órgãos de Estado, né? Então, de que forma atuou? Por quê? Porque quando se faz isso, não com foco em responsabilizar, mas com foco em aprimorar, a gente consegue entender muitas vezes o que foi que ocorreu e consegue aprimorar nosso serviço, né? Então, isso é uma vantagem enorme. Investigar traz informações fantásticas. Claro, não tenha dúvida. E dentro desse aspecto de trazer informações, nós vamos falar vou falar agora, pedir exemplos dos dois aqui. Eu sei um do Sendin, não sei se é esse que ele vai falar, né? Mas perícias curiosas que vocês já fizeram. Eu vou voltar a palavra para o Sendin. Sendin, uma perícia que você já fez, seja aqui, seja aí, que foi diferente. Claro, você não precisa citar onde foi e tal, mas que foi diferente. Conta para nós aí. Bom, foi uma interessante, séria, né? Que eu não vou, obviamente, citar nada sobre ela. Isso, aliás, essa característica de sigilo ela é Claro, fundamental, total. né? Mas
mas o fato é bem grave e interessante. Um padrasto foi acusado de triplo homicídio dos 3 enteados e está preso até hoje. E a acusação é que ele colocou fogo num colchão atrás da porta e fechou a casa e as crianças morreram. Só que eu fui chamado para esse caso 1 ano depois. E aí a primeira solicitação que eu fiz para a advogada que me contratou é que solicitasse autorização para ir até a residência. Então ela solicitou ao promotor, ao juiz, para que a gente fosse até a residência. E quando eu cheguei lá, o promotor foi junto na perícia e ele contratou um perito para ir junto. E o perito, ele tirou até sarro em mim, porque ele falou assim, viu, Um ano depois? 1 ano depois, você quer fazer perícia na casa? Ele falou, você sabe que a casa foi pintada, foi reformada, né? Eu falei, eu sei, mas eu não vi no laudo, que não tinha sido ele, né? Foi uma outra pessoa que fez. Eu não vi no laudo as dimensões da casa. Eu não vi, falei, o senhor tem a planta da casa? O senhor sabe as dimensões? O senhor sabe onde era o quadro de energia? O senhor sabe onde tinha a tomada perto do início do incêndio? Então, eu coloquei ele em xeque, né? Ele foi uma visita bem interessante. Foi a polícia, porque era numa comunidade no Rio de Janeiro, né? Foi a polícia junto com um fuzil lá escoltando a gente, o promotor, minha equipe, a equipe do advogado, a equipe família da vítima. Foi uma coisa bem complexa. Chegamos lá, a casa realmente tinha sido reformada. A única coisa que não tinha trocado era a porta. A porta estava igualzinha. E atrás da porta tinha um interruptor de tomada elétrico, né? Interruptor elétrico com sua plaquinha ainda, que também não tinha sido trocada. Então tinha sinais do incêndio na porta e sinais do incêndio na plaquinha. 1 ano depois, a casa toda reformada. E aí eu tirei medida do imóvel, eu reproduzi o imóvel num software 3D e coloquei fogo num software de Fire Dynamic Simulation e coloquei um colchão no software, eu coloquei um colchão ali atrás, coloquei fogo no colchão, simulei ali o fogo no colchão, gerou mais de 1000 graus de caloria ali e a marca que iria deixar seria muito maior do que aquelas que foram encontradas lá. Então só isso aí já quebra essa teoria da acusação de que ele colocou fogo no colchão atrás da porta, porque não tinha ali nenhuma evidência que aquilo aconteceu. Então isso contestou toda a perícia. Uma outra coisa que a perícia original falou assim, olha, foi criminoso porque tem 2 sinais de início do incêndio. O incêndio estava aqui, depois ele foi para cá e não tem caminho do fogo daqui para cá. De um ponto até outro. Só que isso é uma coisa muito básica, né? Existem mais de 7 motivos para ter 2 focos de incêndio. Não é só esse. Desde calor irradiado até vários motivos. Vários. Calor irradiado. Se eu tiver um líquido inflamável no ambiente, que tem ali o seu ponto de alta ignição, né, ponto de que ele pega fogo sem chama, perto de 300 graus, qualquer incêndio em qualquer residência, qualquer lugar, atinge 300 graus facilmente. Vai chegar então lá. Esse é um dos motivos, mas tem vários motivos aí do fogo estar em 2 lugares. Então, claro que isso pode ser um indício de incêndio criminoso, mas só um indício não é possível. Claro. Né? Então, todas essas vezes que eu tenho me confrontado aí em ambientes judiciais, porque eu já fiz vários depoimentos pessoais em juízo, né, como perito, é até engraçado a nossa conversa com os demais peritos, quer seja do Estado, quer seja privado, porque não existe muitos peritos com conhecimento em incêndio. Então as perguntas são assim, as perguntas do advogado da outra parte, as perguntas do juiz, são assim até infantis, porque eles não conhecem a ciência. Muitas vezes não sabe o que perguntar, né, Zendir? Exatamente. Teve até uma muito engraçada que eu não vou falar o nome, senão eu fico preso também. Eu estava na audiência e aí a juíza perguntou para mim o que era sprinkler, né? Porque eu estava falando, não, porque não tinha sprinkler, o sprinkler não acionou e tal. Aí ela, o que é sprinkler? E antes de entrar na sala dela, no corredor do fórum, eu tinha visto que tinha sprinkler no fórum. Falei, excelência, sprinkler é... Aí eu aquele negócio ali, ó. Dela. Mas não tinha. Tava faltando. Aí eu falei, excelência... Era um negócio que tinha que ter aqui, mas não tem. Tá faltando aqui. Não tem, a sala da senhora não tem sprinkler.
Aí ela, vou mandar providencial, vou mandar providencial. Ô Loureiro, da sua experiência aí, 29 anos lidando com isso, e você já deu até você já falou pra gente, né, da oportunidade com instrução de conhecimento, alteração de norma. Eu gostaria que você, assim como fez o Cendinho, alguma perícia, se lembra que teve algum aspecto interessante ou curioso aí nessa sua experiência. Tem duas, eu vou falar rapidamente, mas dá para falar sobre as duas porque elas aconteceram em momentos diferentes. A primeira eu estava na ativa, foi por volta do ano 2000, 2001. Eu não estava de serviço de perícia, né? Aconteceu um incêndio. O incêndio foi perto do quartel que eu trabalhava, que era o quartel do Comando Geral, num hotel, no último andar do hotel. E aí eu peguei meu carro e fui para o local, né? Já era à noite. Aí eu comecei a observar algumas coisas, né? Então dava para ver o incêndio no último andar. A gente na época não existia drone, né? Para poder fazer observação, para saber se tinha vítima. Arvorou uma escada. Então, a gente fazia aproximação por helicóptero, né? Muitas vezes, né? Principalmente quando tinha notícia de que tinha pessoas lá naquele andar, né? Então o helicóptero se aproximava para fazer um reconhecimento. Quando o helicóptero se aproximou, o deslocamento de ar fez com que o incêndio aumentasse. Aí o helicóptero recuou. Depois eu conversei com o comandante de socorro e acompanhei a perícia que estava sendo feita pelo perito que estava de serviço no dia, né? Então, o que ocorreu foi o seguinte: esse último andar estava em reforma, havia sprinkler no andar. O incêndio começou no último andar, num quarto do hotel, né? Todos os quartos desse andar estavam desocupados, o restante do hotel estava funcionando, desse andar para baixo. O hotel tinha cerca de 20 andares, 20 e poucos andares, ali no centro, né, de Brasília. Então esse é um dos poucos locais onde essa quantidade de pavimentos é permitida. E analisando lá, depois, né, eu acompanhei o perito, 72 bicos de sprinkler foram acionados. E a gente sabe que não tem como acionar 72 bicos de sprinkler se tiver água na tubulação, porque os primeiros vão agir e vão debelar o incêndio, ou pelo menos controlar. O que ocorreu? Não havia água na tubulação. Foi detectado que estava fechado, por causa da reforma. Só que a reforma nada tinha a ver com o sistema de sprinkler. Fecharam. Estava seca, a rede estava seca. Não tinha, né? Não tinha água. Era um corredor e ambos os lados tinham portas para fazer a saída, então funcionavam como ventilação. Conversando com o comandante de socorro, ele entrou pelo lado oposto. O quarto que iniciou o incêndio, ele era o quarto da extremidade, de uma extremidade, e ele entrou pela outra extremidade. E aí eu perguntei o que foi que ele viu, né? Já que todos os sprinklers do corredor basicamente acionaram. Aí ele falou assim: o que eu vi foi uma língua de fogo vindo do final do corredor até onde eu entrei. Então foi a primeira vez que eu vi uma descrição do flashover, né, em situação real. Depois disso, eu fui conversando com o perito, né? E aí depois eu tive acesso ao laudo pericial e começou nesse quarto, só que nesse quarto estavam depositados uma série de colchões. E era o quarto onde os funcionários da obra que estava sendo feita no andar descansavam. Então, não se chegou ao ponto exato do início do incêndio, mas se sabe que foi o quarto, né? Então, isso pode ter sido causado, por exemplo, por um cigarro. Mas independente, né, do que iniciou, os colchões foram fundamentais para gerar a energia necessária para tornar aquilo um grande incêndio. E a ausência de água na tubulação, né, foi o que possibilitou a propagação. Por outro lado, era curioso porque tinha quartos que estavam com a porta aberta, porta de madeira comum, com a porta aberta, e quartos que estavam com porta fechada.
Os quartos que estavam com a porta aberta, todos os aparelhos de ar-condicionado derreteram. E os quartos que estavam com a porta fechada praticamente ficaram intactos. Isso com portas comuns, né? Não era porta corta-fogo. Então, esse incêndio foi um incêndio extremamente didático, né? O outro foi depois que eu já tinha saído do Corpo de Bombeiros, já estava na reserva, né? Já tinha ido para a reserva, sair a gente não sai, né? Então, tinha ido para a reserva. E foi um incêndio em shopping center e que gerou uma questão de ordem judicial. Então, o que o juiz fez? Ele nomeou um perito e falou que as partes envolvidas tinham direito de fazer 10 perguntas para o perito, né? Então, essas perguntas precisavam ser perguntas tecnicamente plausíveis, relevantes, né, para que o perito tirasse as conclusões dele e o juiz conseguisse entender o que foi que aconteceu. Então, essa foi uma que não foi uma perícia, mas foi uma consultoria, mas bem interessante, né? Porque o incêndio já tinha ocorrido há 3 anos. E foi relevante na decisão do juiz, com certeza, né? Oi? E foi fundamental para a decisão do juiz, com certeza. Sim. Eu lembrei dessa porque o Sandin falou dessa questão do tempo decorrido, muitas né? vezes não se tem muita noção, né, desses pontos. Então, o juiz terminou nomeando um perito ad hoc, que assim, foi uma ação, né, uma atitude, né, bem imprudente dele, e determinou para as partes, para que as partes fizessem as perguntas para o perito. Existem outros casos, ou seja, que as partes fazem a perícia própria, né? Mas como já tinha 3 anos, claro, não cabia. Da fala de vocês, a gente pode depreender que perícia cabe em qualquer tempo, claro. Se a perícia for feita imediatamente após, muito melhor, evidente, está tudo ali, todo o material de pesquisa está ali, quanto mais preservado, melhor, mas não é fator limitante, né? Você pode ter uma perícia mesmo depois, porque é possível encontrar elementos que podem eventualmente levar a conclusões que vão levar desde consequências criminais, como também condições também de boas práticas, por que não dizer isso, né? Você pode ter aí um sinistro que houve há muito tempo, mas que pelos elementos que você encontra mesmo muito tempo depois. Até porque, viu, Sandinho, eu penso no seguinte: quando você não faz a perícia também e fala, isso aí foi um curto-circuito, o cara vai lá, pinta a parede, né? Troca ali o espelho da tomada e aí você está arriscado a acontecer de novo o mesmo sinistro. Por quê? Porque a causa raiz lá muitas vezes, que pode ser desde o quadro de energia, pode ser uma questão de dimensionamento, ele pode continuar existindo e persistir e continuar um risco potencial. Tá certo eu falar isso, Sandinho? Tá certo, tá certo. É muito importante, mesmo que tardiamente, fazer a perícia, né? Eu estou fazendo uma perícia, tá aqui inclusive aberto no meu computador agora, né? Um incêndio que eu fui no local depois de algum dia, já tinha passado um mês, e eles me deram a imagem do incêndio começando. Tinha uma câmera de segurança, então eles me deram a imagem do incêndio começando. Antes de eu ver a imagem, pelo cenário, né, no local de reciclagem de lixo, então existe muito solvente que é junto com estopa, pano e tudo mais, isso gera gases e a retroescavadeira que faz a mexida ali, ela raspa no chão ali, sai faísca, pode provocar um incêndio. Então, antes de eu ver a cena, eu já descrevi que era isso. Eu vi a cena depois no celular do cara lá muito rápido, falei, tá vendo? Foi isso que eu falei para você. Aconteceu isso, isso, isso. E agora, pois fui fazer o relatório. Só que esse vídeo, quando a gente vê um vídeo, qualquer vídeo, ele tem normalmente 29 quadros em 1 segundo. Se o senhor vê no software, no YouTube ou qualquer software de visualização, o senhor não consegue parar onde o senhor quer, o frame certinho. Mas num software de edição de vídeo profissional, o senhor consegue dividir. Nesse caso, essa imagem foi capturada com 55 frames, que tem câmeras que capturam com mais. Com isso, o que eu consegui fazer? Eu consegui ver a velocidade da chama, porque eu tenho a visual dela com 0, 1, 2, 3 metros, porque eu vejo a parede ali, a altura que está, né? Eu tenho a planta, então eu consigo ver a velocidade da chama, consigo definir se foi uma explosão, se foi uma queima rápida de gases, a velocidade de propagação da chama dianteira da explosão, isso tudo dá até para deixar separado alguns produtos que podem ter essa velocidade de chama. E o detalhe, quando eu fui ver com essa precisão, eu vi que a hora que inicia o fogo, a pá carregadeira estava no alto. Então a minha teoria não funcionou, não foi isso. Tá vendo? Aí vamos estudar e vamos chegar em outras hipóteses.
E achamos outras hipóteses e conseguimos aí identificar. Mas é muito importante a gente ter um olhar científico, né, para as evidências. E para fazer isso, tem que estudar a teoria do fogo, tudo aquilo que a gente aprende, né, de CPO. E usar todas as ferramentas tecnológicas que estão surgindo. Você falou de câmeras, as super câmeras, né, que tem muitos frames por segundo. Claro que isso é uma ferramenta, além de outras, evidentemente, né, mas como eu disse, na internet das coisas, que está conectando sistemas de detecção, IoTs, monitoramento, quer dizer, hoje o que não falta é tecnologia para você, de alguma maneira, ser se não uma ferramenta, mas talvez um facilitador de você chegar numa conclusão e elaborar uma teoria e, enfim, explicar um fenômeno. Olha, eu fico muito feliz aí da presença de vocês, né? Passar rápido a entrevista, eu falei para vocês que não doía muito, né? Mas o Loureiro, né, dando um pouco do seu tempo aí para o nosso podcast, diretamente de Brasília, o Silmar dos Estados Unidos, está em Orlando, né? Eu estou próximo de Orlando aqui, Coronel. Está próximo de Orlando, trabalhando. Devonport, trabalhando lá. Obrigado, Sendinka. Aí tá para frente ou para trás o horário? Tá do mesmo horário, né? Aqui não, nós estamos para trás. Estamos no horário de verão aqui, estou 1 hora atrasado. Está 1 hora atrasado, mas muito obrigado pela disponibilidade dos dois. Eu fiz assim como grande importância trazer sempre esse tipo de conhecimento, esse tipo de assunto. A gente varia bastante o assunto aqui e de vez em quando a gente faz alguma coisa técnica muito interessante como nós fizemos. Eu vou aproveitar então para pedir para ambos, né, dar os seus contatos caso queiram, né, site, enfim, o que vocês tiverem aí para falar um pouquinho da sua atividade profissional. Vou começar pelo Loureiro, tá? Disponibilidade, a gente pode até digitar e colocar na tela e na edição. Então, primeiramente você, Loureiro, por favor. Ok. Eu sou um extraterrestre, eu não tenho Instagram, né? Mas aí eu vou deixar meu e-mail. loureiro193@gmail.com. Loureiro193, tudo junto, @gmail.com. O Miquel vai editar e vai deixar na edição, vai colocar na tela aí. Então você... Posso só tecer umas últimas palavras? Claro, aqui? por favor. Só uma investigação, uma perícia feita com imparcialidade, né, e com técnica tem o poder de transformar tragédias, né, em conhecimento voltado para a prevenção. Então, a investigação de incêndio, a perícia de incêndio, ela é fundamental para que a gente não deixe tragédias passarem em branco, né, no sentido de que aquilo já ocorreu, não há como remediar, né, mas há como a gente evitar futuras tragédias. Sem dúvida. E a investigação de incêndio tem esse poder. Muito bom, muito obrigado, Loureiro, obrigado aí. Sabe as palavras de um técnico, né, de um especialista, de uma pessoa que viveu tudo isso e tem muito conhecimento para passar para a gente. Sendi, meu querido, mais uma vez, muito obrigado. Esse programa vai ao ar depois do dia 7. Dia 7 já começou o curso de perícia de incêndio. Você tem que falar na aula, assiste o podcast aí que vai passar aí na quarta-feira, que já tem bastante informação aí. Obrigado, Sendim, e por favor, pode deixar seus contatos aí também. Legal. Bom, o nosso contato aí é grs.eng.br, né? A nossa empresa aí no Brasil continua a todo vapor, fazendo inclusive as perícias, fazendo projetos de combate a incêndio. Inclusive somos um dos patrocinadores aí do Vademecum aí, né? Você tá no Vademecum aí, é verdade. Ansiosos aí para isso vir ao ar aí, estamos muito, muito ansiosos. E somos aí, né, parceiro da Fundabom na questão de treinamento desde o primeiro dia da Fundabom. É verdade, então, você é parceiro histórico nosso. Agora nós precisamos trazer o Loureiro, viu? O Loureiro vai ser parceiro nosso também, viu, Loureiro? Você tem muita experiência para compartilhar aqui com os nossos alunos, com todo mundo que segue a gente aqui. Obrigado, viu, Sendinho? Obrigado, vamos estar sempre junto e outras vezes que a gente puder falar desses assuntos. É legal porque o assunto de vocês é muito bacana, porque as ocorrências vão acontecendo, certamente, infelizmente, outras relevantes acontecerão, e ver a opinião de vocês aí, claro que uma opinião técnica, uma opinião naquilo que é possível, a gente sempre vai buscar esse conhecimento com vocês. Muito obrigado aos dois, tá bom?
Bom, é isso aí, pessoal. Vamos encerrando nosso programa, só lembrando novamente alguns recados. Vamos falar novamente, atenção aí, ô Miqueias, da pré-venda do nosso Vadimeco. Bota na tela o QR Code aí. Já está sendo feita a pré-venda do nosso Vadimeco. Vai trazer as atualizações do decreto, do novo decreto, das novas instruções técnicas. Importantíssimo. A tiragem não vai ser ilimitada, ela vai ser limitada. Ela tem um aspecto muito interessante, porque ela vai trazer ali grafado as mudanças que houve em cada uma das instruções e no próprio decreto. Uma coisa muito didática e objetiva. Faça aí a sua reserva. Falar também do seminário do GSI, que vai acontecer no dia 15/10 às 9 horas lá na USP. Inscrições está aí também na tela o QR Code, faça a sua inscrição, prestigia, vá em busca de conhecimento. Você é arquiteto, engenheiro, técnico, projetista, muito conhecimento vai ser divulgado como sempre pelo GSI. Mais uma vez mandar um abraço ao nosso querido comandante, o Coronel Negrisolo, a nossa querida engenheira Rosária Oni, todo o pessoal na pessoa deles, o nosso abraço a todo mundo do GSI. E falar também do nosso do nosso encontro de veteranos, 11º encontro de veteranos. Bota o QR Code na tela aí, à disposição, faça a sua reserva, prestigie, esteja lá conosco. Se você quiser comprar pessoalmente o seu ingresso, você pode vir aqui na Fundabom, Juanita Garibaldi, número 25. Sobe lá no primeiro andar, na loja do bombeiro, procura a Shirley, ela tem os convites físicos lá para você que resolver, e já aproveita e toma um cafezinho aqui no nosso Bomba Café. E é isso aí, falei alguma coisa... falar da Gonzaguinha também, lembrar mais uma vez a Gonzaguinha, nossa histórica corrida de rua, a principal corrida de rua da cidade de São Paulo depois da São Silvestre, mas também mais ou menos da mesma época. Prestigie, um abraço ao nosso querido Coronel Martins. Tá aí também o folder na tela, minhasinscrições.com.br, vai lá, faça a sua inscrição. Policial, militar e bombeiro tem desconto. Falei tudo, Miqueias? Tudo certo, quer dizer que eu falei tudo. Pessoal, muito obrigado. A gente normalmente se despede dando tchau para aquela câmera ali que vocês estão enxergando, né? Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado assim como eu gostei. Na introdução desse programa nós vamos trazer algumas novidades. Eu vou estar de férias, vou estar em alguns lugares aí e nós vamos trazer algumas informações que vão ao vivo junto com essa edição aqui. Muito obrigado. A gente se vê na próxima quarta-feira. Inscreva-se no canal, compartilhe, dê o like e comente todas as nossas transmissões. Muito obrigado e até a próxima, e fica aqui o nosso tchau para a nossa audiência. Obrigado, Sendinho, obrigado, Loureiro, abraço a todos, até a próxima.